Irmãos e irmãs, nós vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta passagem, nesta manhã. O texto diz aí do 1 ao 12, mas vamos ler até o 17, ok? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 17. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor, Jesus, matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. Ao longo da história, as pessoas têm se assustado com os supostos sinais da volta de Jesus. Quando acontece alguma coisa extraordinária no mundo, seja algum fenômeno natural muito impressionante, os eclipses, os terremotos, estrelas caindo do céu ou coisa assim, ou mesmo fenômenos que o próprio homem produz, guerras, destruições. As pessoas olham para essas coisas e se perguntam, será que a volta de Jesus está realmente próxima? Será que nós conseguimos dosar, medir quanto tempo falta para o retorno de Jesus, observando, olhando para os acontecimentos aqui neste mundo? E vejam que isso aqui, no caso, é para aquelas pessoas que estão preocupadas com isso, que estão interessadas nisso. Porque a verdade é que boa parte dos cristãos, sejam eles católicos ou evangélicos, não tem nenhum interesse na volta de Jesus. Não há nenhuma preocupação a respeito disso. Então, existe também essa grande massa de cristãos que vivem um cristianismo sem a volta de Jesus. Para eles não faz diferença, porque eles estão muito mais preocupados com a situação aqui nesse mundo, com a vida aqui nesta terra.
E, em geral, eles buscam as igrejas e a própria fé cristã só para poder, de alguma forma, melhorar um pouco a condição de vida aqui mesmo nesse mundo. Obviamente, quem tem esta visão, quem tem esta busca, não está pensando na volta de Cristo, não está pensando no retorno dele. Mas, um dos pontos fundamentais da fé cristã, e para se considerar um cristão verdadeiro, é necessário, sim, ter essa expectativa do retorno de Cristo. E todo cristão que não tem essa expectativa do retorno de Cristo, não está preocupado com isso, deveria sim olhar para a sua própria vida e dizer: algo está errado comigo. Eu não estou vivendo um cristianismo autêntico. Eu não estou vivendo uma fé cristã autêntica. Porque não se preocupar com o retorno de Jesus é a mesma coisa que não se preocupar se um dia ele nasceu. Não se preocupar se um dia ele morreu na cruz. Não se interessar, não dar importância, não dar valor ao fato de que um dia ele ressuscitou dentre os mortos. É o mesmo também que não dar a mínima importância para o fato de que ele subiu aos céus e se assentou à direita de Deus, onde começou a exercer e executar todos os planos de Deus para este mundo até a consumação. Porque todos esses eventos, nascimento de Jesus, morte na cruz, ressurreição, subida aos céus e a sua segunda vinda, o seu retorno, compõem aquilo que a gente pode chamar de o núcleo duro, o coração da mensagem cristã. E se nós excluímos alguma dessas coisas da nossa lista, nós temos um cristianismo decepado, desmembrado, onde falta alguma coisa, onde de fato falta algo essencial. A volta de Jesus sempre foi para os cristãos em toda a história, para os verdadeiros cristãos, o grande anseio, a grande expectativa, o grande desejo deles. E por isso é preciso retomar isso, é preciso reconsiderar isso. Porém, é preciso fazer isso também da forma correta. Porque não faltaram, agora o outro lado da história, o outro lado da moeda, não faltaram na história, e até hoje existem assim também, os chamados, aqueles que ficam numa expectativa exagerada com respeito à volta de Jesus. Não poucos grupos cristãos, pseudo-cristãos na verdade, tendo em vista a expectativa de que Jesus iria voltar imediatamente em seus próprios dias, se reuniram em lugares ermos, aquela história de vamos vender tudo que nós temos, vamos abandonar tudo que temos por aí, propriedades, famílias e tal, e vamos viver isolados lá em algum lugar do deserto, das montanhas ou das cavernas, e vamos ficar ali, aguardando, porque Jesus vai voltar daqui 1 ano, ou vai voltar daqui 6 meses. Também isso acaba sendo uma perspectiva, uma postura errada com relação à volta de Jesus. Então, por um lado tem gente que não está nem aí para isso, sabe? Se vai voltar, não vai voltar, não está nem aí para isso. Cristão. E por outro lado tem gente, não faltou gente, fanatizada nesse aspecto. Enganada, iludida. Nas décadas de 70 e 80, aconteceram muitos suicídios em massa, suicídios coletivos, que foram orientados por gurus cristãos, que diziam: vamos todos aqui beber veneno juntos, porque é assim que vai passar um cometa e nós vamos subir junto com ele, para nos encontrar com Cristo, para nos encontrar no mundo que Jesus está preparando, na volta que está acontecendo agora. Então, percebemos que é preciso ter uma postura correta e equilibrada em relação a esse aspecto. E aqui, meus irmãos, nesse texto, o apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso. E por que motivo? Porque os tessalonicenses estavam equivocados com relação à crença que eles tinham em relação à vinda de Jesus, à volta de Jesus. Vocês se lembram um pouco disso, Os tessalonicenses, Onde fica Tessalônica? Tessalônica é uma cidade grega, uma importante cidade grega, onde o apóstolo Paulo passou algum tempo lá, pregando o evangelho e fundando igrejas. Na Grécia, naqueles dias, surgiu, quando a igreja
foi plantada, por exemplo, em Corinto, por exemplo, em Atenas, ou em Tessalônica. A igreja nasceu ali, mas ela teve que enfrentar a filosofia secular. Ela teve que enfrentar uma visão de mundo, uma cosmovisão secular, que estava muito fortemente estabelecida. E entre as crenças dessa cosmovisão secular, estava a ideia de que ressurreição não era algo muito bom. Não fazia muito sentido. Porque retornar ao corpo, depois que a pessoa já tinha deixado esse corpo, ou seja, depois da morte, parecia para as pessoas naquela época e nesse lugar específico, onde a igreja estava sendo plantada, parecia um contrassenso. Em geral, eles acreditavam que a melhor coisa que podia acontecer para a pessoa era justamente morrer e se livrar do corpo, já que o corpo é o motivo, a razão do sofrimento. É por causa do corpo que a gente tem sofrimento, doença e todo tipo de angústia e todo tipo de dor. Logo, depois que a alma finalmente pôde ir embora, retornar para o corpo parecia o mesmo que alguém, depois que foi libertado da prisão, ter que voltar para ela. Acontece que a mensagem cristã é essencialmente baseada na ressurreição. Essa era a grande notícia que os cristãos estavam pregando. Jesus ressuscitou. E nós vamos também ressuscitar. E claro que isso gerou então essas grandes dificuldades aí para que as pessoas aceitassem a mensagem cristã. E por esse motivo também, quando muitas vezes os cristãos querem crer no Evangelho, mas não querem abandonar as crenças anteriores, e isso não é nada raro não, isso acontece muito frequentemente, ou seja, eles querem crer, eles ouvem o Evangelho, eles ouvem a mensagem da salvação, é isso mesmo, mas eles não querem, como Jesus mandou Nicodemos fazer, nascer de novo. E o que quer dizer nascer de novo? Nascer de novo quer dizer abandonar todo o passado e recomeçar uma vida inteiramente nova com Cristo. Eles não querem fazer isso. O próprio Nicodemos não quis. Quando Nicodemos fala para Jesus aquelas palavras, como pode um homem nascer sendo velho? Ele não está sendo um bobinho ignorante que não sabe o que está falando. O que ele está dizendo em últimas palavras é, o Senhor está pedindo que um cara como eu, já da minha idade, com toda a minha estirpe, com toda a minha bagagem, com tudo que eu trago na minha história, está pedindo que eu abandone tudo isso? E que eu me torne um seguidor seu, igual esse pessoalzinho aí que está seguindo o Senhor, as meretrizes, os publicanos, cobradores de impostos, os pecadores lá, os pescadores lá da Galileia, é isso? Para eles é fácil, eles não têm nada a perder. Para eles é só abandonar o que eles não têm. Está querendo que eu faça isso? Jesus diz, é exatamente. Quer me seguir? É isso ou nada. Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se não conseguir abandonar tudo o que foi acumulado de forma errada, indevida na vida, não tem como seguir Jesus em direção à cruz. Então, muitas vezes as pessoas querem seguir a Jesus, mas não querem deixar o passado. Mas não querem deixar para trás as conquistas pessoais. E elas querem trazer tudo isso junto. Mas a porta é estreita. Não dá para entrar cheio de bagagem. Não dá para passar por ela. Aquelas portas rotatórias que você tem que passar e não tem jeito, sabe? Aqui o detector de metal é preciso. Se alguém quiser entrar pela porta estreita, que é a vida da salvação, carregando coisas lá de trás, o detector de metal não vai deixar. A porta de Cristo, a porta do Evangelho, ela filtra. E não dá para entrar, não dá para passar.
Agora tem a outra porta. Tem outro caminho. Esse é largo. Aí entra tudo. Aí passa qualquer coisa. Aí não tem filtro. Não tem controle. O caminho estreito exige que as pessoas passem uma a uma e passem sozinhas e sem nada nas mãos. Assim elas conseguem entrar e seguir a Cristo. Lá em Tessalônica, entre os tessalonicenses, eles criaram uma crença de que não haveria ressurreição. E, portanto, eles começaram a pensar entre eles que se uma pessoa que morrer por Cristo era uma coisa ruim. Eles imaginavam que Jesus ia voltar logo, naqueles dias mesmo, e daí eles pensavam assim, se eu morrer antes da volta de Cristo, eu vou perder a volta. Vou perder o show. Vou perder o grande momento em que Ele vai descer nas nuvens, com poder e grande glória, vai mandar, os seus anjos por todo o planeta. Eles não pensavam em planeta, Terra, mundo. O relâmpago fuzilando que sai do Oriente e vai até o Ocidente, a voz do arcanjo, os trovões, vou perder todo o show. Então Paulo escreveu a primeira carta para eles, a primeira Tessalonicenses, para dizer, não é assim, vocês estão enganados. E então ele escreveu o capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Ele disse, vai funcionar assim, olha, quando Jesus voltar, vai ter tudo isso que vocês estão pensando mesmo, vai ter o showzão mesmo, vai ter voz de arcanjo, vai ter trovão, vai ter relâmpago, ok. Mas os mortos em Cristo, ele diz, ressuscitarão. Ressuscitarão primeiro, inclusive ele fala, primeiro do que quem? Do que os vivos que serão transformados. A comparação aqui está entre os vivos crentes e os mortos crentes. Paulo diz, primeiro os mortos crentes ressuscitam com corpo glorioso e incorruptível, então os vivos, os que não morreram, que ficaram vivos até o último segundo, até o momento da volta de Jesus, eles vão ser transformados. E terão um corpo igual ao dos mortos também, que ressuscitaram. E aí nós vamos subir e nos encontrar com Cristo nos ares. Ok? Entenderam, meus irmãos? Então, fiquem firmes, consolem uns aos outros e vamos em frente. Os tessalonicenses receberam a carta. Começaram. Será? Será que vai ser assim mesmo? E começaram a duvidar do que Paulo escreveu. Mas espera aí, ressurreição? Ressurreição não dá. Mas ele falou aqui, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressurreição, que coisa chata. E eles começam então a tentar distorcer isso. E começam a pensar, não vai ser uma ressurreição assim. Paulo não quis dizer que vai ser uma ressurreição literal, corpo mesmo. Ele está falando aqui de uma mudança espiritual. E então, provavelmente aqui também, entraram alguns homens mal intencionados, alguns falsos profetas, e gente que inclusive parece ter tentado se fazer passar pelo próprio Paulo. E escreveram coisas para os tessalonicenses, reforçando essa ideia, dizendo, olha, não é aquilo lá não vai ser assim não, vai ser diferente. Vejam, é isso que Paulo está dizendo aqui, especificamente ele fala, olha, meus irmãos, ele retoma o assunto, é como se ele dissesse, eu escrevi uma carta para vocês, expliquei tudo certinho, mas vocês só confundiram mais as coisas ainda. Se tem coisa que crente gosta de fazer, é criar confusão à toa. Vocês só confundiram mais as coisas. Aí começou a aparecer gente falando bobagem, que também não falta, entre os cristãos. E aí Paulo disse, tive que escrever uma segunda carta para vocês, para esclarecer de uma vez por todas. Por isso que ele fala aqui no verso 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, que é essa reunião? Ele falou, nós vamos subir para nos encontrar com Ele nos ares. Agora ele chama. Não, vocês leram o capítulo 4, eu escrevi para vocês sobre isso. Mas vocês não entenderam nada, ou fizeram de conta que não entenderam, ou se deixaram enganar por falsos.
Então é o seguinte, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, ou seja, fiquem firmes, não fiquem aceitando tudo que é pensamento tolo. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer dizer, alguém chegou lá e deu uma revelação, quer por palavra, alguém chegou ali e falou alguma coisa, quer por epístola, até mesmo se alguém escreveu algo por vocês, como se procedesse de nós. Parece que alguém escreveu uma carta dizendo que era o próprio Paulo, para os Tessalonicenses, para tentar dizer, para tentar desmentir, na verdade, o que Paulo disse, que os mortos iam ressuscitar, e que então Jesus voltaria. Supondo, e aqui então está o grande problema, tenha chegado o dia do Senhor. Ao que parece então, eles começaram a falar assim, na verdade o dia do Senhor já aconteceu. Só que provavelmente foi um dia meio secreto. E talvez só algumas pessoas viram. Ou talvez ele não é para ser visível mesmo. Ou talvez ele é só um evento que o Senhor realizou entre as igrejas. Alguns achavam que o Pentecostes podia ser identificado como esse dia do Senhor. Porque pensavam que, na verdade, quando Jesus falou que ele iria voltar uma segunda vez, ele estava falando da vinda no Espírito. Quando o Espírito viria, né, e seria derramado sobre a igreja 50 dias depois, né, da Páscoa, no Pentecostes. E muitos começaram a resgatar isso dizendo, na verdade o dia do Senhor já aconteceu, já veio, Jesus já voltou, ele voltou no Pentecostes. E essa volta está de bom tamanho, porque nos deu poder, nos deu dons espirituais, nos deu o que nós precisamos para continuar vivendo a fé cristã, sem precisar ficar esperando esse negócio de ressurreição. Sem precisar ficar esperando esse negócio de uma vinda catastrófica, nas nuvens, raio para lá, trovão para cá, sem essas coisas. Ou seja, mais uma vez, eles estavam tentando adaptar a fé, o evangelho, às suas crenças particulares e anteriores, que deviam ter ficado na porta. E é por isso que Paulo, então, escreve aqui para falar sobre a volta de Jesus e dizer que 3 coisas precisam acontecer antes. E que essas 3 coisas são elas, sim, os sinais derradeiros do retorno de Cristo. E que somente quando esses 3 sinais se cumprirem plenamente, são 2, né? Eu estou subdividindo um aqui em 2 partes, por isso estou falando 3. Porque tem a ver com a parte ruim e a parte boa da história. A parte ruim tem 2 partes. A parte boa tem uma parte só. Enquanto estas coisas não acontecerem e não se cumprirem, é o que aqui, né, Paulo está dizendo, não fiquem alarmados demais. Não precisam vender tudo e ir morar nas montanhas. Podem ficar no meio aí desse mundo ainda, mas preparados, prontos. Enquanto isso não acontecer, Jesus não vai voltar. Por isso, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? O dia do Senhor, a volta dele, a nossa reunião com ele. Isto não acontecerá sem que primeiro venha. Então, aqui ele começa a falar sobre o que precisa acontecer primeiro. E nesse ponto, meus irmãos, o apóstolo Paulo está em perfeita harmonia com as palavras de Cristo. O que Cristo falou também. Então vejam o que Cristo falou lá em Mateus capítulo 24. E vejam comigo os versículos 12 a 14, porque as 3 coisas estão aqui também. As 3 coisas que representam
os sinais derradeiros da volta de Jesus. Jesus falou assim no verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Cristo disse isso. Então virá o fim. Quando virá o fim? Quando estas coisas aqui de fato acontecerem. Quais são elas? Então, em primeiro lugar, ele destaca o aumento da iniquidade. O aumento da iniquidade parece ser, então, o aumento da iniquidade no mundo. No mundo. Em seguida, ele destaca o esfriamento do amor. Ele fala assim: o amor se esfriará de quase todos. E liga os dois, né? Percebe que ele diz: porque se multiplica a iniquidade, o amor se esfria de quase todos. Esse amor aqui é o esfriamento da igreja. É o esfriamento, é a apostasia. O aumento da apostasia. Porque Paulo disse: se não tiver amor, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso construir os maiores empreendimentos, mas se não for pelo motivo certo, se não for por amor, não serve para nada. É perda de tempo. Por um lado, iniquidade subindo no mundo. Por outro lado, amor esfriando na igreja. E ao mesmo tempo, nesse ambiente que é o pior possível, no ambiente que é o pior possível, Jesus diz: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Voltemos à carta segunda de Paulo aos Tessalonicenses e vamos tentar entender aqui nesse texto essas três coisas. Então Paulo diz: vai acontecer isso. Primeiro tem que vir a apostasia. E, em ligação com isso, concomitante com isso, ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Apostasia, meus irmãos, não é algo que acontece no mundo. O mundo não tem como apostatar. O mundo já é plenamente apóstata, né? Apostasia só é algo que pode acontecer com quem um dia professou a fé cristã. Porque a apostasia, na verdade, é um repúdio da verdadeira fé cristã. Mas não significa que o apóstata é aquele que necessariamente sai da igreja. O apóstata é aquele que sai do evangelho. É aquele que abandona o evangelho, não necessariamente a igreja. É interessante que, se você fizer um exercício inglório, eu não recomendo que faça, mas se fizer isso, e eu já fiz uma vez, de ficar mudando os canais de televisão, esses abertos, onde só tem pregador lá o tempo todo. Tempo todo. E se você tiver estômago e conseguir ficar algumas horas ouvindo as suas pregações, as suas exposições, e pode mudar os canais, não precisa ficar num só, pode mudar para os vários tipos de ministérios que existem lá. Você vai passar o dia inteiro e provavelmente não vai ouvir uma única vez falar sobre evangelho. Não vai ouvir uma única vez falar sobre arrependimento dos pecados, fé no sacrifício de Jesus, fé na ressurreição e segunda vinda de Cristo, então, nem pensar. Você vai passar o dia todinho e você só vai ouvir a mesma ladainha, do início ao fim. Qual é o seu problema? Do que você sofre? Qual é o seu mal? O que está faltando na sua vida?
venha cá. No dia tal, na hora tal, no momento tal, nós vamos fazer a mágica. Vamos fazer a mágica aqui. E se o seu problema é sentimental, vai se resolver. Se é financeiro, vai se resolver. Se é doença, a gente resolve. Isto é apostasia. Isto é claramente apostasia. Não é um abandono da igreja, está todo mundo dentro da igreja. É um abandono do Evangelho. Da mensagem que realmente salva. Da única mensagem que realmente salva. Então é muito triste observar, mas talvez seja motivo de alegria também. Já que se esses sinais estão se cumprindo, então pode ser que realmente a volta de Cristo esteja muito próxima. Mas não deixa de ser triste observar que enquanto a iniquidade no mundo cresce exorbitantemente, e quanto a isso, irmãos, a gente não precisa levantar muitos dados técnicos, né? Não precisamos, muitos dados estatísticos. É só olhar para as pessoas hoje em dia. As pessoas hoje em dia não têm mais respeito por nada. Não há mais valores. Nós vivemos hoje no mundo num absoluto vale tudo, onde as pessoas fazem o que for necessário para se dar bem, para tentar viver individualmente, egocentricamente a melhor vida possível. A gente vive a era dos influencers. A era dos influencers. Outra vez, se você passar, tiver um dia inglório aí que você diz, hoje eu quero sofrer. Aí um dia você assiste os pregadores evangélicos na televisão. No outro dia você diz, não sofri que chega ontem. Eu quero mais um dia de sofrimento. Passe um dia olhando os influencers. E o que eles falam, e as suas recomendações. E o que eles consideram vida apropriada, vida correta. E se você ainda não tinha convicção de que nós já vivemos os tempos de aumento da iniquidade por um lado, esfriamento do amor por outro, talvez você mude de ideia e perceba que são exatamente esses os dias em que nós estamos vivendo. Porque essas duas coisas precisam aumentar. Uma aumenta, outra diminui, né? Claro. O que aumenta é a iniquidade. O que diminui é o amor. Essas duas coisas precisam acontecer, porque juntas, elas desequilibram o mundo de tal maneira que possibilitam o surgimento desse cara aqui. Que Paulo aqui estabelece como um homem. Desse cara aqui. Então ele fala assim, primeiro tem que vir a apostasia, para que seja revelado. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que historicamente os cristãos têm chamado de o anticristo. O anticristo. Essa palavra, esse termo só aparece nos escritos de João. E nem é no Apocalipse. Lá no Apocalipse ele usa o termo besta. A besta. Mas usa nas suas cartas, na primeira carta especificamente, ele usa o termo anticristo. E lá ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, só que a gente não pode ficar só esperando o último. A gente sabe que ele vem, o anticristo vem. Mas antes dele vem os outros. Antes dele vem os anticristos. E aí é plural, né? O que ele está dizendo é que ao longo da história, vários anticristos se levantam. Só que eles são pequenininhos. Para nós são muito grandes. Mas perto daquele que virá,
eles são filhotinhos. São os filhotinhos da besta. Até que venha a besta. Já estão agindo, já estão trabalhando. Então, é preciso haver essa junção de coisas aqui, né? A tempestade perfeita. Essa junção de coisas. Por um lado, o aumento exorbitante da iniquidade no mundo. Por outro lado, a apatia, o desinteresse da igreja pelo Evangelho. E a apostasia nesse sentido. Aqui se forma a tempestade perfeita, aqui surge então o anticristo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, porque nesse estado de coisas, nessa conjuntura, ele consegue vir e ser o chefe dos dois lugares. Ele consegue ser o chefe do mundo, mas também consegue ser o chefe da igreja. Que é exatamente aquilo que o texto aqui diz que ele será. Paulo diz, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual, por um lado, veja, ele é contra Deus. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, por um lado, ele é contra Deus. Ele está do lado do mundo. Ele é o chefe do mundo. Ele traz consigo as expectativas do mundo. Ele satisfaz as expectativas do mundo. Até porque ele é o homem da iniquidade. Essa é a palavra que Jesus disse que precisava subir. Por se multiplicar a iniquidade. Ele satisfaz todas as expectativas do mundo iníquo. Mas por outro lado, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui ele não está só contra Deus. Ele também quer ser Deus. Ele também quer ocupar o lugar de Deus. Ele quer substituir a pessoa de Deus no santuário. Santuário aqui não é o templo de Jerusalém, que já foi destruído. E não há, da parte de Deus, qualquer interesse em reconstruí-lo. Não de Deus. Pode ser que os homens façam. Deus não tem interesse nisso. O templo verdadeiro de Deus está em construção. O santuário de Deus, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro dizem, é o povo, é a igreja. Cada um é tijolinho, sendo colocado sobre a pedra angular que é Cristo. Esse é o templo. É a igreja verdadeira, é a igreja dos salvos. Ela vai crescendo com tijolos. Então vem o anticristo e ele consegue agora satisfazer também as expectativas dessa igreja. Porque as expectativas dessa igreja não é por evangelho, é por qualquer outra coisa. E essa qualquer outra coisa, ele está disposto a oferecer. O evangelho não, porque ele não tem. E nem poderia. Então ele reúne aqui, ele consegue, graças a esse movimento de uma coisa sobe, outra coisa desce. A iniquidade do mundo vai às alturas, enquanto que o amor pelo evangelho na igreja vai para a reserva, cai na reserva. E aí ele aparece e consegue se posicionar exatamente onde ele está. E aí Paulo diz no verso 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Pena aqui que nós não nos recordamos, porque nós não estávamos lá, né? Aqui Paulo menciona as suas conversas particulares com os tessalonicenses. E as instruções, é como se ele dissesse, vocês não deviam estar criando essas bobagens por aí. Vocês deviam se lembrar do que eu falei com vocês pessoalmente. E agora, ele diz no verso 6, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Por que Paulo fala isso aqui? E agora vocês sabem o que é que está impedindo, barrando o aparecimento desse anticristo. E o que está barrando o aparecimento desse anticristo
é Deus não permitir ainda o crescimento total da iniquidade, por um lado. E por outro lado, não permitir ainda o esvaziamento completo do amor. Porque quando essas duas coisas acontecerem, não há mais barreira, não há mais nada que detém, não há mais nada que segure o aparecimento do homem da iniquidade e do filho da perdição. Vejam que no verso 7, ainda no verso 6 ele fala: sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Somente quando Deus disser: agora você pode, Satanás, fazer o seu filho aparecer no mundo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, somente quando Deus disser: agora você pode, então ele fará. Antes disso, ele não pode fazer. Se Paulo diz que nós sabemos o que o detém, então tem que ser o que ele acabou de dizer. E o que ele acabou de dizer é que precisa primeiro aparecer o homem, aparecer a apostasia. Enquanto Deus não permitir a apostasia quase que total da sua igreja, não é total. Por que não é total? Porque Jesus não disse: o amor se esfriará de todos, graças a Deus. O que ele disse? O amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Então a apostasia não é total. Mas quanto que é quase todos? Qual o número estatístico? A gente pode dizer: olha, acho que isso aqui é quase todos. Certamente não é 50%. 50% é metade. 50 mais 1 é maioria. É quase todos. Quanto é quase todos? 60? 70? 80? 90? Não sabemos. Mas o número assusta. A expressão assusta. A expressão usada por Cristo é assustadora. Ele disse: iniquidade nas alturas, multiplicando-se. Não é somando, é multiplicando. Não é que a iniquidade é assim: 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. É 2 vezes 2. É 4 vezes 4. É 16 vezes 16. E depois disso nem sei mais o que vem. Use a calculadora se você quiser. É multiplicando-se. A ideia é crescendo exorbitantemente. É assim que o mundo precisa estar, para que venha o filho da perdição, o homem da iniquidade. E por outro lado, o amor, o tanque de gasolina, ó, parece aqueles carros V6. Se dá uma acelerada, o tanque faz assim, ó, vira um funil, de tanto que gasta. Seca o tanque na hora. O amor indo para a reserva. De quase todos. É isso que o detém. O Senhor não deixa isso acontecer. O Senhor ainda está restringindo essas duas coisas. Essas duas coisas. Mas chegará uma hora em que Ele não vai mais restringir isso. Vejam o que o próprio Cristo falou. Voltemos agora para Mateus 20. Vamos para Lucas melhor. Mateus 24 também fala isso, mas eu vou usar o texto de Lucas. Lucas 17. Verso 22. Lucas 17, 22 fala assim: a seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Ou seja, a ideia é:
vocês gostariam de ver ainda o Evangelho acontecendo. O Evangelho encarnado, o Evangelho pregado. Mas isso não vai mais acontecer. E vos dirão, aqui está a apostasia, aqui está o falso profeta. Ei-lo aqui, lá está, não vades nem os cigais. Ou seja, não tem volta secreta de Jesus. Tem um monte de gente que crê em volta secreta. Escondidinho nas nuvens. Não tem volta secreta. Quando ele voltar, o texto diz: não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Assim será. Não tem volta secreta, a volta dele é pública e notória, todo olho o verá, não tem como o olho não ver. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Isso já aconteceu. Mas agora vem o que ainda falta acontecer. Verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vejam aqui 2 exemplos que ele está usando. Está dizendo, a história se repete. Já dizia Salomão, né? Não há nada novo debaixo do céu. A história sempre se repete. E aqui ele diz o seguinte: os 2 grandes, piores momentos da história estão para se repetir. Como que condensados num só. O destaque aqui está para os dias que antecederam o dilúvio. E também está para o momento que antecede a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós temos, portanto, sim, os 2 piores momentos da velha aliança, do Antigo Testamento. E Cristo diz o seguinte: isso vai acontecer outra vez. O que representam esses 2 momentos? Os dias que antecederam o dilúvio e os dias que antecederam o fogo e enxofre que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Foram os 2 momentos na história em que Deus liberou geral. Deus disse: não tem mais freios, soltei os freios. Deixe o homem ser tudo o que ele quer ser. Deixe ele fazer tudo o que ele quer fazer. Representam o liberou geral de Deus. Deus dizendo: não vou mais freá-los. Não vou mais segurá-los. Nós, seres humanos, só não somos as piores coisas possíveis nesta vida porque existe um freio de Deus sobre nós. Deus não deixa. Porque se Deus deixasse, a iniquidade latente do nosso coração é capaz de fazer coisas que nós nem imaginamos. De vez em quando a gente vê uns sujeitos por aí e fala: não tem freio. Maníacos, gente que faz coisas absurdas, tiranos, que para se manter no poder eles não se preocupam em matar milhares, milhões de pessoas, e nós dizemos: parece o diabo. E parece mesmo. Porque Deus, só ocasionalmente, agora, por exemplo, aqui ou ali, Ele solta os freios de um ou de outro. Mas o resto,
ele mantém preso. E nem precisa do evangelho para isso. Porque você vai encontrar ainda no mundo pessoas que não creem em Deus, ou pelo menos não têm uma fé firme em Deus, só tem uma crença genérica. Pessoas que não frequentam igrejas, não fazem coisas assim religiosas muito intensamente, ainda assim você diz, são boas pessoas. Ainda há boas pessoas, cada vez menos. Mas ainda há boas pessoas. Por que há? Porque Deus freia a iniquidade dos seus corações. Para que se multiplique a iniquidade, o Senhor tem que soltar os freios. Ele soltou os freios 2 vezes, de todo mundo. Não só de alguns indivíduos, de todo mundo. E no caso específico do dilúvio, foi de todo mundo mesmo. No caso de Sodoma e Gomorra, foi só daquelas cidades. E elas permanecem como exemplo, diz o apóstolo, da eterna destruição. Quando Jesus diz, isso vai acontecer outra vez, antes da volta do Filho do Homem, ele está apontando para esse momento derradeiro e final, em que os freios são soltos. Mas eles já estão mais soltos a cada manhã. Eles já estão mais soltos a cada noite. Porque a cada dia que passa, esse mundo vai se tornando cada vez mais egocêntrico. Cada vez menos piedoso e misericordioso. Cada vez mais depravado. Cada vez menos puro. Essas coisas muito depravadas, antigamente, elas só aconteciam com pessoas já com uma idade lá, a partir dos 20. Hoje acontece com crianças. Com pré-adolescentes. As barreiras estão caindo. Cada vez mais os freios, a pastilha de freio, está diminuindo. Já já essa locomotiva fica sem freio. E por outro lado, como eu disse também, parece que cada vez menos a igreja ama de fato o Evangelho. Cada vez menos a igreja faz tudo o que deve fazer pelo Evangelho. Cada vez mais a igreja se preocupa só consigo mesma, com o seu conforto, com o seu bem-estar, com a sua boa vida. E boa parte das igrejas hoje em dia que crescem, elas estão totalmente entrosadas com o mundo. Elas refletem totalmente as expectativas do mundo, por isso elas crescem. A verdade é que o Evangelho está sumindo da igreja cristã. Não está longe de acontecer aquele alerta que Jesus fez aos discípulos. Quando perguntaram, Senhor, são muitos que são salvos? Jesus disse, meu rebanho é pequeno. Não temais, ó micro rebanho, foi a expressão que ele usou. Micro rebanho, meu pequeno rebanho. Eu vou salvar vocês, não vou salvar o mundo. Quando o Filho do Homem voltar porventura, pergunta de Cristo. Uma pergunta sem resposta. Ninguém respondeu até agora. Ele disse, quando o Filho do Homem voltar porventura, encontrará fé na terra? Ainda terá fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar? Parece pouco. O amor se esfria, a iniquidade aumenta. Por que não aconteceu ainda? Por que o Senhor não liberou geral ainda? Por que o Senhor ainda está freando o mal do mundo e ainda está sustentando o amor
da igreja. Porque a missão não se completou ainda. Voltem outra vez a Cristo. Mateus 24, versículo 12. Vai se multiplicar a iniquidade. O amor vai se esfriar de quase todos. Vão sobrar poucos, essa é a ideia. Mas esses poucos, verso 13, têm que perseverar até o fim. Esses poucos têm que perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mas antes que tudo isso aconteça, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Porque Deus ainda não liberou geral, não soltou totalmente os freios, porque a tarefa ainda não foi cumprida. A tarefa da igreja de testemunhar o evangelho a todas as nações e a todos os indivíduos que o Senhor quer que sejam salvos. Por isso, não é errado pensar que Paulo olhava aqui também no texto e pensava assim, que ele também era um desses instrumentos que detinha o aparecimento do anticristo. Lógico, Paulo estava ali pregando o evangelho. Enquanto ele estivesse ali pregando, não vinha anticristo. Mas Paulo já morreu. Deus, contudo, levantou muitos outros. E hoje estamos nós aqui com essa missão, com essa tarefa. Estamos nós aqui com essa missão e com essa tarefa de pregarmos esse evangelho. Vejam, irmãos, isto é uma grande responsabilidade. Mas também é um grande privilégio. Participarmos da missão de Cristo de pregar o evangelho. Sabendo que, quando completar essa tarefa, Deus soltará os freios. E então aparecerá o homem da iniquidade. Vocês lembram? Em Apocalipse 11, na cena das duas testemunhas, é dito explicitamente que Deus lhes deu uma missão. E que enquanto elas estão cumprindo essa missão, a besta não sobe do abismo. Enquanto elas estiverem cumprindo a missão, a besta não sobe do abismo. Mas quando elas concluírem a tarefa, a besta sobe do abismo. Ou seja, o anticristo só aparece quando as duas testemunhas completarem a missão. Já imaginou que pode ser você? Quem será a última pessoa desta era, desta terra, que vai falar do evangelho para o último eleito que Deus destinou? E quando isso acontecer, uma simples pregação que pode acontecer ali naquela esquina, ou numa reunião de família, ou na escola, ou no trabalho, uma simples pregação. Quando o último eleito ouvir o evangelho e disser, amém, eu creio em Jesus Cristo, estou salvo em Cristo, e Deus disser, tarefa cumprida, missão cumprida, então virá o fim. Pode ser você, pode ser qualquer um. Razão pela qual a igreja não pode parar de fazer isso nunca. Porque é seu chamado. Porque é sua missão no mundo. Ainda é tempo de pregar o evangelho, porque o Senhor ainda não soltou os freios totalmente. Mas está soltando. Ainda é tempo de pregar o evangelho, porque o amor ainda não se esfriou desta forma, mas está bem baixo, chegando perto da reserva. Mas enquanto é tempo, ninguém pode nos impedir de fazer a obra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor.
Paulo fala aqui no texto que o motivo pelo qual Deus permite que o anticristo venha, que a iniquidade aumente, chegue às alturas exorbitantes, ele diz, é porque é o que o mundo quer. O mundo não amou a verdade, o mundo não ama a verdade. O mundo ama a mentira, o mundo gosta da mentira. Então Deus diz, pega o que você quer. Esbalde-se. Esbalde-se. É o que você quer? Aproveite. Veja o iníquo aqui agindo. Ora, verso 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Ele é um super religioso, ele é um super apóstolo, é um super pregador. Tem gente esperando o anticristo lá do comunismo, lá do islamismo, não vem de lá. Esses caras não conhecem, eles não têm habilidade para fazer a igreja segui-los. Ele só pode vir de dentro. Ele é ad intra, é de dentro dos muros, ele surge dentro dos muros da igreja. Mas oferece o que o mundo quer também. E o que a igreja falsa quer. Apostasia não é esvaziamento de igreja, é crescimento de igreja. É crescimento de igreja falsa. É crescimento de igreja baseado em prodígios, sinais, poder. Mentirosos. E o Senhor permite tudo isso por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O evangelho eles não quiseram. Preferiram outras coisas. É por este motivo, verso 11, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, olha aí, esbaldaram-se, deleitaram-se com a injustiça. Façam bom proveito dela, então, Deus está dizendo. Morram abraçados. Mas o verso 13 tem um contraste. Entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho ainda está produzindo seus frutos verdadeiros. Por isso Paulo ainda no capítulo 3, verso 1 diz, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Enquanto Deus não tirar a última pedra do dique, para que ele arrebente, e o mar de sujidade invada o mundo, o Evangelho se propaga. Mas não se propaga automaticamente. Se propaga como? Quando uns pregam e outros oram. Esse que Paulo fala. Quando uns pregam e outros oram. Mas quando ninguém prega e ninguém ora, não tem jeito. Orem por nós, diz Paulo, para que a palavra se propague. Como está acontecendo? E como vai acontecer até o último instante, até que o Senhor diga, missão cumprida. Está liberado. E então os que estiverem vivos, talvez nós estejamos, talvez nossos filhos, talvez nossos netos, os que estiverem vivos, verão o pior tempo de todos. A junção de Ló com Noé. Não dos dois, porque os dois eram até que gente boa. A junção dos dias de Noé com os dias de Ló. Verão os piores dias possíveis, mas também verão o melhor de todos os dias.
o dia do Senhor, que acontecerá depois desses dias. O dia do Senhor. E por isso, tudo aqui se resume mesmo nesta palavra que o apóstolo Paulo dá à igreja nos versos 15, 16, 17, que também é para nós. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, né? As verdadeiras, não confie nessas falsas que tem por aí, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta manhã, ao lermos e estudarmos a Tua palavra, percebemos que os dias estão cada vez mais difíceis. Não queremos ser alarmistas, fanáticos, mas também não queremos ser pessoas que não estão nem aí para essas verdades e para esse momento sublime, há tanto profetizado e proclamado pela palavra de Deus. Queremos ser aqueles crentes que esperam, que aguardam ansiosamente a volta de Jesus enquanto trabalham, pregam, anunciam e vivem o Evangelho de Jesus Cristo. Olhando para o mundo não temos esperança. Olhando para a própria igreja também não temos esperança. Mas olhando para o Senhor, o Rei dos Reis, toda a esperança invade o nosso coração. Fortalece-nos, ó Deus, nesta esperança e ajude-nos a cumprir a nossa missão. Em nome de Jesus. Amém.